Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma case para Kindle e eu vou deixar aqui fixados os materiais que a gente vai usar. Eu confesso que depois que você fizer a primeira peça, você vai querer fazer um monte. Nesse caso, eu vou usar o fio refinado. Ele é o fio da Fisher e é um fio de malha. Ele tem 15 milímetros e eu vou usar a cor verde hortelã e a cor beterraba. Para essa peça, eu vou usar uma agulha de crochê número 10 e eu vou fazer sempre os fios juntos. Então aqui eu vou começar o meu nó inicial. Depois de ajeitar bem, eu vou fazer 12 correntinhas. Eu tô fazendo 12 correntinhas porque o modelo do meu Kindle é o Paperwhite. Mas se o seu Kindle for outro modelo, você pode alterar a quantidade de correntinhas conforme o tamanho do seu Kindle. Aqui eu finalizei de fazer as 12 correntinhas e eu vou fazer uma correntinha para subir e já vou começar a fazer o ponto baixo. Eu vou pegar nesse primeiro ponto aqui e já vou fazer um ponto baixo. Isso eu vou fazendo até chegar à penúltima correntinha. No começo, pode parecer que vai ficar meio tortinho o trabalho, mas conforme você for fazendo e a peça for crescendo, você vai ver como vai ficar endireitando. Bom, aqui eu já cheguei no meu penúltimo ponto. Eu vou fazer o último, que é esse aqui, tá bom? Eu vou fazer 3 pontos baixos nele. Esses pontos baixos representam a viradinha, então eu vou colocar aqui, vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Agora o segundo. E por último, o terceiro. Se o seu nó inicial for alargando, que nem o meu alargou um pouquinho, é só puxar e aí a gente vai poder continuar o nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa viradinha. Então esse é o primeiro, o segundo e o terceiro ponto que a gente fez. Vamos continuar fazendo os pontos baixos, todos nessas orelhinhas aqui, e a gente vai escondendo o excesso de fio que ficou do ponto inicial. Então, eu vou colocar nessa orelhinha e assim por diante. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu vou fazer é neste aqui. Então, eu vou inserir minha agulha. Vou puxar o excesso de fio que ficou do meu ponto inicial, vou deixar ele aqui do ladinho e vou fazer o meu ponto baixo. Assim eu vou escondendo o fio e eu não vou precisar ficar rematando muito a peça, vai ficar perfeitinho. É importante ir sempre ajustando e puxando o fio para poder esconder o máximo possível que a gente puder dele. Então eu vou inserir no meu segundo ponto. Vou puxar o excesso de fio e vou fazer um ponto baixo.
Eu escondi praticamente todo o fio beterraba, sobrou só o verdinho agora, e eu vou esconder ele também. Agora que eu praticamente escondi tudo, eu vou fazendo ponto baixo até chegar ao finalzinho das nossas orelhinhas. Eu vou fazendo até chegar ao final. E aí eu já volto aqui para mostrar como eu vou fazer a outra viradinha. Cheguei aqui na última viradinha e eu vou fazer 2 pontos baixos aqui na mesma orelhinha. Então são 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora que eu tenho os 2 cantos prontos, eu vou começar a fazer pontos baixos dos nossos pontos. Então, eu vou fazer normalmente ponto baixo em todas as carreiras. Lembrando que essa peça é feita de carreiras contínuas. Então, eu vou fazendo ponto baixo até chegar na altura que a gente vai querer. Eu cheguei aqui no nosso canto, então eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer os pontos baixos em cada ponto desse canto. Mas basicamente é a mesma coisa que a gente está fazendo, tá bom? Esse aqui é um dos pontinhos, ele é meio tortinho mesmo, mas a gente vai colocar. Então, vamos inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Agora que eu já fiz os cantinhos, eu vou continuar fazendo os pontos baixos continuamente. Mais uma vez para mostrar para vocês, eu vou fazendo, vou dar a volta e vou subir até chegar na altura que a gente quer. Conforme a gente for fazendo o trabalho, vai dar para ir medindo no Kindle. Então aqui eu já consigo ter uma noção de que tá ficando um bom tamanho e que vai ficar confortável para pôr e tirar o Kindle. Então vamos continuar até chegar na altura que a gente quer. Bom, gente, cheguei na altura que eu queria. Ficou ótimo pro meu Kindle. E agora eu vou ensinar vocês a fazer os detalhes da bordinha. Por ser canhota, os meus pontos ficam sempre do lado avesso, então eu vou deixar a minha peça do lado certo. Se no seu ponto ele já fica certinho, não tem problema, eu só tô fazendo isso porque o meu realmente fica sempre do lado avesso. E toda vez que eu faço uma peça eu tenho que fazer esse processo.
Tá vendo que como a gente foi escondendo o começo, a gente não vai precisar arrematar o fio inicial que fica lá embaixo. Vou iniciar o meu acabamento, então eu vou ajustar o nosso fio na nossa agulha. Eu vou deixar o marcador separado aqui, só para sinalizar qual que vai ser o primeiro ponto que a gente vai fazer o nosso acabamento. Então eu vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou marcar esse primeiro ponto só para eu saber qual que foi o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Agora eu vou continuar fazendo. Então, nesse segundo ponto, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer o ponto baixíssimo novamente. Isso eu vou fazendo até dar a volta completa. Se você não quiser fazer esse acabamento, não tem problema, mas fica muito bonitinho. O ideal é sempre fazer o ponto baixíssimo mais larguinho, porque senão pode ficar repuxando um pouco a peça. Então eu vou fazer bem larguinho. Tá vendo como fica bonitinho esse acabamento? Fica parecendo uma trancinha. Eu vou fazer aqui até o final, vou dar uma volta e vou chegar até o nosso marcador. Cheguei aqui no último ponto antes do marcador e vou cortar o nosso fio. Agora eu vou puxar o excesso de fio e eu vou passar ele dentro do ponto que a gente marcou aqui. Aqui eu já passei porque a tomada foi cortada, mas dá para entender. Agora eu vou voltar para o ponto que a gente estava e vou puxar de volta o fio. E ficou assim o nosso acabamento. Todo bonitinho. Agora eu vou esconder o excesso de fio dentro desses pontos, sempre na parte de dentro da peça. Eu escondi aqui e fui passando neste e neste ponto. Aí eu cheguei aqui. Eu vou pegar a minha cola Pega Mil, eu sempre uso essa cola. E vou colocar um pouquinho de cola aqui. Eu vou puxar o nosso fio para baixo e vou dar uma apertadinha aqui para ficar bem fixado. Essa é a cola que eu sempre uso, tá? Aqui eu vou cortar o excesso do fio bem rentinho. E eu vou continuar pressionando um pouco para a cola ficar mais aderida. E pronto, finalizamos a nossa capinha de Kindle e ela ficou maravilhosa. Depois que vocês fizerem a primeira, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma de cada cor. Eu fiz neste tom de azul com verde claro, laranja com rosa e fiz um azul com roxo já. E você, qual cor você vai fazer agora? Te vejo na próxima aula!